Muito bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audiência de hoje. Temos connosco a entidade Missão Escola Pública, a quem agradeço a disponibilidade e interesse em fazerem-se e ouvir e se deslocarem aqui à Assembleia da República. Reforço e recordo que o âmbito desta audiência à Missão Escola Pública tem que ver com a apresentação dos resultados de um inquérito nacional sobre bullying a docentes, realizado em janeiro de 2025, que permitiu obter dados concretos sobre uma realidade até agora pouco documentada e que pretende ainda expor propostas com vista à definição de soluções eficazes para combater este fenómeno, dada a sua urgência e os impactos negativos na escola pública e no bem-estar dos docentes. Connosco, a representar a Missão Escola Pública, temos a professora Maria Cristina Branco Mota, a professora Ana Mercedes Duarte Fontes Rodrigues, o professor Miguel Ângelo Teixeira Mestre, o professor Gustavo Jorge dos Santos Bastos e o professor João Francisco Silva Elias Gomes Silva. Apenas para informar-te que a audiência irá ser constituída por, inicialmente, uma intervenção inicial por parte da entidade de 10 minutos, que poderão naturalmente partilhar pelos senhores professores, e depois os grupos parlamentares presentes terão cada um direito a 3 minutos para uma intervenção e colocarem questões, se assim o entenderem, e no final a entidade terá novamente 10 minutos para formular a sua intervenção e respostas finais. E, portanto, sem mais demoras, passo a palavra à senhora professora para fazer a sua intervenção inicial. Faça favor. Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje, termos voz para mostrarmos os resultados deste inquérito, mas também as nossas preocupações relativamente ao início deste ano letivo, se assim for possível. Começo por falar um pouquinho da Missão Escola Pública. Acredito que a maioria já saiba ou já tenha ouvido falar de nós, mas para quem não nos conhece, nós somos um grupo de professores que formou este movimento há cerca de 3 anos, com a preocupação de refletirmos e apresentarmos propostas e debates relativamente ao estado em que se encontra a educação. Somos todos professores do terreno, estamos todos diariamente nas escolas e, por isso, de algum modo, temos algo que outros grupos não têm, que é a experiência do dia-a-dia das escolas. O que nos traz hoje aqui, como já foi referido, foi justamente os resultados deste inquérito que aplicámos em fevereiro, que teve como objetivo, portanto, percebermos exatamente como se passa a indisciplina que um outro inquérito que nós já havíamos apresentado tinha alertado, e para termos números concretos apresentámos então este inquérito. Vamos falar sobre estes resultados e também, se for possível, falar, como eu disse há pouco, dos números que marcam este início de ano letivo e de alguma teoria que nós temos relativamente à diferença que neste momento nós temos no que diz respeito à educação entre Norte e Sul. Para isso, vou estar em conjunto com os meus colegas a fazermos esta apresentação. Vai começar o meu colega Gustavo Bastos por apresentar os valores deste inquérito em concreto. A minha colega Mercedes vai, entretanto, apresentar as nossas propostas, porque nós entendemos que devemos apresentar a crítica, mas também apresentar algumas propostas que possam ser aplicadas. Depois, o colega João Francisco, se tivermos a oportunidade, vai-vos falar sobre esta nossa teoria que mostra que, neste momento, com dados que também temos diferença relativamente ao que se passa entre Norte e Sul. Para nós conseguirmos ter estes dados, muitas vezes, nós, professores, juntamos a outros elementos que, de algum modo, possam contribuir. Para este estudo em concreto, tivemos a colaboração do professor João Maroco, que nos ajudou nesta análise estatística que agora o meu colega Gustavo Bastos vai apresentar. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui e partilhar convosco as conclusões do Inquérito Nacional sobre Bullying a Professores. Antes de mais, uma premissa com 3 pontos. Nós aplicámos este inquérito depois de um outro que tínhamos aplicado anteriormente, em que a indisciplina foi mencionada como a causa principal, o obstáculo principal dos professores no dia-a-dia, na sala de aula. Então decidimos, ok, vamos esmiuçar, vamos ver o que é que a indisciplina é um conceito muito lato, o que é que está mesmo por detrás dessa referência assinalada pelos nossos colegas. Segunda premissa, isto é um inquérito com mais de 2.500 respostas. É um inquérito cuja amostra é estratificada, nós temos acesso a todos os grupos e subgrupos que compõem a classe docente.
faixas etárias, distribuição por faixas etárias, distribuição por género, distribuição por grupo de recrutamento. Portanto, estamos em crer que é um fiel retrato daquilo que se passa nas escolas na atualidade. Terceiro, dizer que utilizamos a definição de bullying por dois motivos. Utilizamos a definição de bullying porque nenhum de nós é psicólogo e fomos à ordem dos psicólogos beber a noção de bullying, qualquer comportamento agressivo, seja ele físico, seja ele psicológico, com o intuito de controlar e de magoar outras pessoas. E utilizamos também a palavra bullying porque o Ministério da Educação tinha lançado, na mesma altura, um inquérito sobre bullying aos alunos e nós achamos que estava incompleto, portanto, que teriam de ser auscultados também outros agentes da comunidade educativa. Sendo assim, os números são preocupantes e o número que salta à vista, 59% dos professores dizem-se vítimas de algum tipo de bullying. É um número muito alto. Esse bullying, obviamente, está numa primeira ou num número maior associado a agressões verbais, associado a ameaças, associado à coação e, por vezes, mesmo a agressões físicas. Aliás, no que se diz respeito a agressões físicas, foi um número que até a nós nos causou alguma estranheza. 1 em cada 10 professores diz que já foi vítima de uma agressão física no seu local de trabalho. Sendo assim, poderíamos pensar por que razão é que estes professores não se queixam, e é uma das perguntas que nós queremos lançar aqui, uma vez que 59% dos professores assumem ter sido vítimas de bullying, mas apenas 18% se queixou à escola segura. Portanto, há aqui um hiato que leva a crer que a nossa classe sofre em silêncio. Pronto. E é isto também que queremos partilhar convosco. O bullying não vem só dos alunos, vem também dos pais, numa percentagem mais baixa, e numa percentagem mais baixa ainda das direções escolares, dos diretores. Apesar de ser uma percentagem mais baixa, eu depois dou-vos os números em concreto, é algo preocupante, porque as direções escolares deveriam estar a salvaguardar o bom ambiente entre todos, alunos, professores, assistentes operacionais, toda a comunidade educativa. Sendo assim, o impacto é enorme, o impacto destas situações é enorme, milhares de professores desgastados, baixas médicas por causa destas situações e a maioria sofre em silêncio porque não tem um apoio institucional eficaz. Lemos vários testemunhos de colegas a dizer que foi a gota d'água para abandonarem a profissão. Numa altura em que estamos a tentar captar o máximo de novos colegas para a docência, eu creio que este é um aspecto também muito importante. Colegas novos a referirem-se que lidam com tudo, menos com indisciplina. Portanto, é um grito de alerta. É um grito de alerta da nossa classe, é pelos nossos colegas que estamos aqui e é em nome deles que eu vou passar a elencar todos os números, dizer-vos ainda que isto não é um problema laboral, isto é mais que um problema laboral, é um problema social. Sendo assim, principais conclusões, passo a ler. 59% dos professores já se sentiram vítimas de bullying. Apenas 18% dos casos de bullying foram reportados à escola segura, evidenciando falta de suporte institucional e a falta de confiança no sistema de apoio. 15% dos professores já estiveram de baixa médica devido ao bullying. 10% dos professores já sofreram agressões físicas, sendo que 87% destas agressões provêm de alunos, 8% dos pais e 2% de diretores escolares. 43% dos professores já sofreram coação. 45% dos professores já se sentiram ameaçados. 11% dos professores já estiveram de baixa médica este ano letivo, estamos a referir ao ano letivo anterior, uma vez que o inquérito é de janeiro a fevereiro, devido ao desgaste com a indisciplina dos alunos, burocracia, sobretrabalho e autocracia das direções escolares. 10% dos professores foram pressionados a aceitar horas extra. A maior incidência de bullying ocorre em Lisboa, 26,29%, seguida do Porto, 18,11%, e de Setúbal, 15,36%. Portanto, duas zonas muito carentes em professores, Setúbal e Lisboa, surgem como uma maior incidência. As mulheres são mais afetadas, com 62% das docentes relatando agressões verbais ou ameaças, em comparação com os 57% dos homens. A faixa etária mais afetada é dos 51 aos 60 anos, com 45% dos casos. Relativamente aos grupos disciplinares, os grupos de matemática e de português relatam os maiores índices de bullying, o que
no nosso ver, estas disciplinas estão associadas a altas taxas de reprovação, são disciplinas que têm muitas horas durante a semana e, portanto, isso poderá prevalecer. Os dados são estes, eu vou passar a palavra à minha colega, que apresenta algumas das nossas soluções. Boa tarde a todos. No que diz respeito, portanto, nós dividimos as nossas propostas relativas aos agentes que perpetram as situações de bullying. No que diz respeito às agressões sofridas por parte dos alunos e para o reforço da autoridade do professor e segurança em sala de aula e nos recreios, dada a gravidade da indisciplina e das agressões reportadas, é essencial a implementação de formação inicial e contínua sobre gestão de sala de aula e de conflitos a docentes e assistentes operacionais. O regresso da figura do vigilante nos recreios escolares. A simplificação dos processos administrativos decorrentes da aplicação de medidas disciplinares para permitir que os professores se concentrem no ensino e no acompanhamento dos seus alunos. Isto implica que seja revisto o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, que é de 2012. Medidas disciplinares mais eficazes para proteger os professores de agressões e comportamentos disruptivos, como a criação de protocolos claros para lidar com situações de violência ou agressão. Responsabilização efetiva dos encarregados de educação pelos atos de violência dos seus educandos, incentivando uma maior participação e responsabilidade das famílias na educação e no comportamento dos seus educandos. No que diz respeito à coação e ao assédio laboral praticado pelas direções, é fundamental a alteração do modelo de gestão escolar, passando de um modelo unipessoal para um modelo colegial com eleição direta pela comunidade escolar e não através de um Conselho Geral. No que diz respeito à coação e ao assédio laboral praticado pelas estruturas intermédias de coordenação, é necessária também a revisão do Estatuto da Carreira Docente, tornar este cargo de eleição direta pelos seus pares e não decorrente da atual seleção de 3 nomes pelo diretor. A revisão do modelo de avaliação docente, tornando-o transparente com critérios mais simples e objetivos, na medida em que o atual gera entre pares verdadeiras situações de desconforto e de litígio por avaliações atribuídas que desencadeiam mau ambiente e a incapacidade para o trabalho colaborativo, que é por excelência a essência de qualquer escola. Na globalidade, para obviar todas as situações de assédio laboral, é urgente proporcionar apoio psicológico e jurídico acessível a docentes através do estabelecimento de protocolos com os centros de saúde e as autarquias, estas últimas criando gabinetes de apoio jurídico aos docentes em ambiente neutro e seguro, fora do espaço escolar, e os primeiros criando consultas de saúde mental que possam cuidar e ajudar a promover ambientes escolares em que todos se sintam felizes e seguros. Na verdade, este é o campo onde as autarquias devem intervir, deixando a parte pedagógica para os professores e o recrutamento para os serviços centrais, constituindo-se assim como parceiros úteis. Num tempo em que a falta de professores já se tornou sistémica, emerge a necessidade de cativar jovens para a profissão, mas a essa necessidade não pode ser alheia a urgência de cuidar dos mais velhos, daqueles que asseguram todos os dias a continuidade da escola pública e do legado de Abril, de uma educação cada vez menos universal e igualitária nos direitos dos seus intervenientes, sejam eles alunos, professores ou assistentes operacionais. E passo a palavra ao meu colega João Francisco. Senhora professora, não posso permitir que passe a palavra porque já escutarmos o tempo da intervenção inicial e eu dei alguma tolerância porque percebi que a senhora professora estava mesmo a terminar e, portanto, tive aqui 1 minuto e pouco de tolerância, mas que peço ao senhor professor que guarde, se calhar, para a intervenção final, a sua exposição. E agradecendo aos senhores professores esta intervenção inicial, vamos então dar início à ronda por parte dos grupos parlamentares e para iniciar esta ronda tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Faria, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros professores da Missão da Escola Pública, é um gosto receber-vos aqui em sede de missão e endereço já os melhores cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD e que reconhecemos a importância do trabalho que vocês têm feito aqui nestes últimos 3 anos, desta realidade, como bem referiram, ignorada, por vezes escondida, no que trata mesmo o bullying contra os professores. Quando comentamos o bullying, referimos muitas vezes à proteção do aluno,
mas que este bullying tem uma medida direta na qualidade do ensino que vocês praticavam. Estive aqui muito atento, já tinha também estado a recolher algumas informações onde vocês afirmam que 60% dos docentes foram vítimas de bullying, onde se incluem agressões verbais, ameaças e agressões físicas por públicos ligados à escola, como alunos, encarregados de educação e colegas de profissão. Para o PSD, a qualidade do ensino e da escola pública depende diretamente da autoridade e do respeito também pelos professores. E quando essa autoridade é posta em causa, perde-se não apenas a segurança no ambiente escolar, mas também a qualidade do processo educativo e do futuro dos nossos jovens e dos nossos alunos. O bem-estar psicológico dos professores é condição essencial para a qualidade do ensino. Quando os docentes enfrentam agressões, ameaças e pressões constantes, a sua saúde mental e emocional fica comprometida. Este desgaste não afeta apenas os professores, mas compromete também a aprendizagem dos alunos e a própria missão da escola pública. Foi por isso que a tutela, o Governo, reforçou 2 programas também durante este ano, o reforço do quadro penal contra as forças de segurança e agentes do serviço público, também onde os professores se enquadram, e também o reforço do programa da Escola Segura. Mas onde vocês aqui referem que apenas 18% fizeram aqui algum tipo de denúncia ou de reporte a esta entidade. Isto mostra-nos que não basta também legislar, mas também responsabilizar quem dentro do ambiente escolar está, ou seja, garantir também uma qualidade de segurança a alunos encarregados, mas também, sobretudo, a vocês professores. E dar novamente este desígnio, que é o Governo quer mesmo dar e devolver a autoridade aos professores, porque sem autoridade não há respeito, sem respeito não há qualidade no ensino e sem qualidade no ensino não há futuro para a nossa escola pública. E deixava-vos aqui 3 questões, se bem que eu já tinha preparado aqui algumas, mas durante a vossa apresentação suscitei-me aqui outras, que é quais as ferramentas é que usavam para a recolha de dados, porque se foi entrevista, se o professor se sente mais seguro a dar um report, a responder a um inquérito online, que propostas concretas apresentam para aumentar a confiança dos docentes nos mecanismos de denúncia, sendo que apenas 18% disseram-nos alguma coisa, informavam, ou neste caso denunciavam. Se têm alguns dados, se as pessoas que fizeram esta denúncia tiveram alguma resolução da denúncia realizada. E, por fim, mais na sua intervenção, porque não chegámos a essa parte, quais as causas e quais, neste caso, indicadores que explicam as diferenças entre o Norte e o Sul, neste caso, vou supor que o Sul seja Lisboa e a área de Setúbal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Senhor, um particular agradecimento, permitam, aos senhores professores pela presença, pela exposição que fizeram e pelos contributos que também nos deram e que nos trouxeram em nome da missão Escola Pública que aqui representam. De facto, estes resultados que aqui estão são fruto, como aqui foi dito, da Escola de Abril. Quer dizer, é por isso que nós temos estes dados aqui em relação à falta de respeito para com os professores, a falta de respeito para com a escola, e é por isso que o Chega também há 6 anos aqui diz nesta casa e em todos os lugares onde é convidado a intervir, em que é fundamental reforçar, de facto, a autoridade dos professores e responsabilizar as pessoas, e com um princípio básico que nós aqui temos há 6 anos também referido, que é a família educa e a escola ensina. Os senhores professores também aqui referiram, e bem, esse papel de reforço que é necessário dar aos professores para que cumpram a sua missão essencial, porque a missão de um professor é essa, de facto, é ensinar. Um professor está numa escola para ensinar, tem um papel fundamental no ensino e na formação. E isso é fundamental que aqui seja dito e repetido, e folgamos nós em saber que também os resultados do vosso estudo também confirma isso, e aqui foi dito também nas conclusões que era fundamental reforçar esse papel dos professores para ensinar. E estes dados que aqui nos trouxeram são, permitam-me dizê-los, além de alarmantes, um verdadeiro grito de revolta, mas também de alerta. Revolta quando nos mostram que quase 60% dos professores das nossas escolas já sofreram alguma forma de bullying. Este é um dado assustador, a merecer preocupação e a exigir solução.
Depois alerta, especialmente para uma classe política que há muito deixou de olhar para a escola como espaço para o saber e aprendizagem e vê a escola como mero depósito de crianças e jovens que, embora uma pequena minoria, teimam em viver numa realidade oposta. Mas há mais dados preocupantes e alarmantes. O inquérito identificou os alunos como os principais agressores e quando chega também aqui, desde há 6 anos, aqui diz nesta casa e alerta para o grave problema do bullying, de violência e indisciplina nas salas de aula e nas escolas deste país, era acusado ou éramos acusados de populismo e de alarmismo. Quando chega alertava para a violência física e psicológica contra professores, especialmente contra professoras, como vocês aqui nos mostraram através do vosso estudo, quer dizer, nós éramos acusados de populismo e alarmismo. Quando chega alertava para o facto de termos mais de 50% de pessoas em sofrimento físico e psicológico, éramos também acusados de populismo e de alarmismo. Afinal, aqui chegados, e a chatice dos diabos é que, afinal, não se trata de populismo ou alarmismo, mas puro realismo. Eu repito, puro realismo. Isto acontece, aliás, nós tínhamos conhecimento disto, aliás, o grupo parlamentar do Chega é constituído, numa grande parte, por professores de sala de aula, por professores que frequentam as escolas, quer dizer, frequentávamos as reuniões de conselhos de turma e, portanto, conhecemos aquilo que era a realidade. Este estudo que aqui está apenas veio confirmar aquilo que há muito dizíamos e não se tratava, de facto, de populismo e alarmismo, mas de puro realismo. Além disso, se me permitem também... Sr. Presidente, eu sei que o tempo está a terminar. Nós aqui também já apresentamos vários projetos nesta casa para o combate à indisciplina e violência e bullying e o compromisso que nós aqui assumimos perante o movimento Escola Pública, Missão Escola Pública, desculpem, e também perante o país e perante os professores, é que continuaremos a lutar para que a escola seja, de facto, um espaço para o conhecimento, para o saber e para que os professores sejam respeitados e, acima de tudo, que a autoridade dos professores seja recuperada para a escola, porque não é apenas a escola que precisa, é o país que o exige. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, e passo desde já a palavra à deputada Sandra Lopes, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, excelentíssimos senhores representantes da Missão Escola Pública, em primeiro lugar, quero agradecer à Missão Escola Pública pela apresentação e pelo estudo tão importante e pela coragem de dar voz a milhares de professores que diariamente enfrentam situações de bullying e de violência no trabalho. Os dados que nos trazem são alarmantes. 59% dos professores afirmam já ter sido vítimas de bullying, mas apenas 18% dos casos chegam a ser reportados. Estamos a falar de agressões verbais, de ameaças, coação e até agressões físicas, muitas vezes vindas não só de alunos, mas também de pais encarregados de educação e, de forma particularmente preocupante, das direções das escolas. A isto junta-se o impacto brutal na saúde. 15% já estiveram de baixa médica devido a estas situações. É impossível ficar indiferente a este retrato. Cada número corresponde a uma história de desgaste, de humilhação, de solidão profissional. Quero deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de solidariedade, de respeito e de reconhecimento a todos os docentes que vivem ou viveram este tipo de situações. Não basta reconhecer, temos também que agir. E o Partido Socialista está empenhado em transformar estas conclusões e tantos outros casos que nos chegam em medidas concretas. O nosso pacote legislativo para a educação aponta caminhos claros, como a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, não apenas numa lógica disciplinar, mas para responder às novas formas de indisciplina e violência, o reforço do modelo da gestão de escolas públicas, promovendo a liderança democrática e a responsabilização para combater abusos de poder e garantir ambientes mais seguros, e a valorização dos professores e dos profissionais de educação, como professores, assistentes operacionais e técnicos, porque proteger quem ensina é proteger a escola pública. Senhoras e senhores, a mensagem é clara. Não podemos permitir que o medo, a coação e a violência façam parte do cotidiano dos nossos professores. O compromisso do Partido Socialista é o de trabalhar lado a lado com a comunidade educativa para assegurar que a escola pública é, de facto, um espaço de respeito, de inclusão e de dignidade para todos. Por isso, gostaria de colocar 3 questões. Que mecanismos de prevenção e diagnóstico precoce podem ser implementados para identificar estas situações? Como promover uma cultura escolar que responsabilize comportamentos abusivos contra professores, que envolva as famílias e uma relação de respeito?
E uma última que resulta de uns dados que me deixaram há pouco e que eu fiquei espantada com um número tão alto, quando se fala em 43% de casos de coação por parte de direções escolares, a que se referem exatamente? Que tipo, alguns exemplos práticos deste tipo de coação? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, sobretudo pelo cumprimento escrupuloso do tempo disponível. E passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Missão Escola Pública, que eu já acompanho há muito tempo, desde a sua formação, acompanho nas redes sociais e nos debates que têm promovido. Queria-vos também dizer que nem toda a gente concordou que aquilo que vocês trouxeram hoje, aqui dos grupos parlamentares, tivesse alguma fiabilidade, ou seja, quais eram os critérios, como é que chegaram a estes números, porque o Sr. Ministro da Educação, por exemplo, tem muita dificuldade em chegar a dados e a números sobre várias questões relacionadas com os professores. E, portanto, apesar de considerarmos que os dados que nos trouxeram têm uma amostra bastante significativa de 2.500 testemunhos, para nós estes números não são surpresa, no meu caso também para mim, que também sou professora há 32 anos, não são surpresa. E, na verdade, saber que a faixa etária dos 51 aos 60 anos é a faixa etária mais afetada por estas questões de bullying e baixas médicas e toda uma série de problemas que têm de lidar no dia-a-dia, faz-me acreditar que, por exemplo, uma das propostas que o LIVRE já apresentou de reforma ou aposentação após 36 anos de serviço sem penalizações, se calhar seria uma das estratégias para conseguir que as pessoas que já estão cansadas e desmotivadas e a trabalhar há tantos anos pudessem ser de alguma forma compensadas pelo seu trabalho. As medidas que vocês apresentam, como a formação inicial, os vigilantes em recreios escolares, a simplificação dos procedimentos disciplinares, a responsabilização dos encarregados de educação, a revisão do estatuto dos alunos e da carreira dos professores, assim como, é uma medida muito importante, aquela que vocês apresentam da eleição democrática do órgão de gestão, porque esta eleição faz parte de uma cultura que nós tivemos na nossa escola pública durante muitos anos, e que justificaria aquele número que aqui a deputada Sandra apresentou de haver coação sobre os professores que muitas vezes têm de cumprir com determinadas exigências. Por último, o apoio psicológico a docentes e, portanto, eu não tenho perguntas para vos dizer, para vos fazer, eu estou esclarecida e agradeço-vos imenso terem trazido este assunto à discussão nesta comissão que, como é óbvio, também tem de tratar com muito cuidado a questão do bullying sobre a classe docente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada, e apenas esclarecer que a Sra. Deputada Filipa Pinto não falou 5 minutos naturalmente, simplesmente nós não parámos o tempo a seguir à Sra. Deputada do Partido Socialista e, portanto, fazendo bem contas, era fácil controlar o tempo disponível para a Sra. Deputada Filipa Pinto. E a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal chegou mesmo a tempo e sem mais demoras para terminar, creio, esta ronda dos grupos parlamentares. Passo-lhe desde já a palavra. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, as minhas enormes desculpas, mas hoje foi a divulgação das medidas sobre a habitação e eu também tenho a Comissão de Infraestruturas e, portanto, estive aqui a prestar declarações. Peço imensa desculpa por este atraso, mas vim a correr porque realmente isto é um tema que nos assola, em que eu ainda sou do tempo em que tínhamos algum respeito pelos professores e pelo pessoal não docente. Os meus pais não eram propriamente respeito, era mesmo medo. Eles tinham medo dos professores e até tenho casos muito próximos de espancamento por professores, porque na altura era normal e ai de quem abrisse a boca. Portanto, não queremos o 80, que era aquilo que existia na altura dos meus pais, mas também não queremos o 8, que é aquilo que existe atualmente. E eu acho que
inclusive é um ambiente que se vive nas escolas, não é só um reflexo das escolas. Acho que isso também acontece noutras profissões e é muito conhecido, as agressões, inclusive, junto do pessoal médico e não só. E, portanto, acho que há um agravamento da tensão social e que se faz refletir em várias áreas. E hoje em dia parece que há aqui eu não queria dizer isto desta forma, mas eu acho que não há outra maneira de o dizer, que há quase uma desculpabilização dos nossos filhos, e contra mim falo, em que parece que temos uns filhos reis, não é? Em que não há defeitos nos nossos filhos, mas os defeitos estão todos do outro lado. E torna-se uma situação um bocadinho insustentável. E, portanto, há aqui uma culpa partilhada de todos os lados. Não é? Eu já participei em várias reuniões de turma de filhos meus em que ouço os pais falarem dos filhos como se realmente fossem seres excepcionais, e ninguém é um ser excepcional, todos nós temos defeitos e, portanto, é assim que as coisas funcionam. E eu acho que isso tem uma implicação direta depois na falta de respeito que há com os professores e com o pessoal não docente. Eu peço imensa desculpa de não ter estado presente a ouvir a vossa intervenção, porque queria muito estar. Li a informação que recebemos previamente. Estamos a fazer, inclusive, pesquisas nessa matéria, porque acho que é um problema muito mais alargado do que aquilo que à primeira vista parece ser. Eu acho que há aqui uma culpa de todos e com um enfoque muito forte do lado, inclusive, das famílias, porque há atitudes que não são sequer desculpáveis ou que não podem sequer ser minimizadas e portanto, certamente a Iniciativa Liberal voltará ao vosso contacto para obter mais informação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e não estando presentes mais grupos parlamentares, dou por terminada a ronda dos grupos parlamentares e passo a palavra novamente aos representantes da Missão Escola Pública para fazerem a sua intervenção final, responderem às questões, se assim o entenderem, e recordar que dispõem de 10 minutos novamente para esta intervenção final. Portanto, faça favor. Queria só colocar uma questão. Receberam os documentos que enviámos previamente, portanto, eles têm os dados que o colega Gustavo apresentou. Posteriormente, poderemos também fazer chegar as propostas que a colega Mercedes também referiu. Senhora Deputada, recebemos e aproveito esta oportunidade também para, se assim o entenderem, dizer que eu percebi que tinham algumas intervenções escritas e, portanto, se quiserem fazer chegar à Comissão, temos todo o gosto em receber e divulgar por todos os grupos parlamentares e, portanto, faça favor. Certíssimo. Ora, relativamente às questões que foram colocadas de início, a ferramenta que nós utilizámos no nosso inquérito foi a mesma que o Ministério da Educação utilizou relativamente ao inquérito de bullying aos alunos. Portanto, foram enviados os inquéritos via e-mail, tivemos a colaboração também do Conselho de Escolas e foi usada, portanto, a rede escolar para fazer chegar a todas as escolas a indicação para enviarem aos professores e poderem, entretanto, responder. Efetivamente, tivemos informação que nem todos os diretores encaminharam, o que é uma pena, e que talvez também seja aqui o reflexo do inquérito que nós trouxemos hoje. Mas, ainda assim, conseguimos estas 2.500 assinaturas e consideramos que temos uma amostra estratificada, como o colega Gustavo já referiu, e que é viável. Relativamente aos mecanismos de denúncia, neste momento, o que acontece é que um professor que se sente vítima ou que tenha sido agredido dirige-se geralmente à direção. Nós entendemos que não é suficiente, pois para este caso nós precisamos de algo que traga uma maior segurança e à vontade ao docente ou ao profissional de educação. Daí nós termos como proposta o gabinete jurídico fora do espaço escolar, neste caso na autarquia, e trouxemos hoje esta proposta aqui, tendo em conta que também estamos em campanha eleitoral para as autárquicas e entendemos que realmente aqui a autarquia pode fazer a diferença e poderá ser um parceiro com a escola para dar resposta a este problema que vem juntar-se a outros e que fazem com que nós, neste momento, tenhamos uma classe docente muito pouco atrativa. Ora, salários baixos, indisciplina na escola, falta de reconhecimento,
nada está a garantir que nós tenhamos mais professores. E quando referimos que existe aqui uma diferença entre Norte e Sul, baseámos-nos nos horários que neste momento temos a concurso. É preciso termos presente que temos 2 concursos neste momento a funcionarem. O concurso nacional, que resulta da continuação da contratação inicial e que coloca professores profissionalizados, e o outro a nível de contratação de escola, que até há 5, 6 anos tinha como objetivo apenas preencher os horários que não eram colocados neste concurso nacional. Neste momento, e desde há 5 anos para cá, é aqui que, pelo menos na zona a sul, a maioria dos horários nesta fase estão a ser colocados. E nós fizemos chegar, portanto, aqui alguns dados. Estes mapas mostram que no concurso nacional as colocações estão a ter lugar a norte e as ofertas de escolas estão a ter lugar a sul. Ora, relativamente ao concurso nacional, são colocados professores profissionalizados e nas ofertas de escola, maioritariamente, e era um dado muito importante para nós termos do Ministério da Educação, recursos humanos não profissionalizados em ensino. Isso faz com que nós tenhamos, portanto, neste momento, alguns grupos de recrutamento, em particular o grupo de Matemática, Português e Biologia, sem um único colocado com profissionalização abaixo do Tejo. Entendemos, portanto, que estão aqui reunidas condições para termos uma escola pública que não está a zelar pela equidade. Para juntar a esta situação, temos também, além dos recursos humanos, a questão das medidas de promoção do sucesso, que também estão a ser abolidas a sul, uma vez que não temos professores. Neste momento, medidas como, por exemplo, a divisão das turmas por turnos, ou então criarmos portanto, um tempo suplementar em determinadas disciplinas, a sul não está a ter lugar, enquanto que a norte, e tendo em conta as listas ainda de professores não colocados, continuam a ter lugar. Estamos a criar uma escola desigual que precisa, com urgência, de colmatar esta situação. Como fazer? Cativando professores para que existam professores profissionalizados a norte e a sul. E relativamente aqui a outras medidas, por exemplo, para tentar também colmatar esta situação do bullying e dos professores se sentirem muito desgastados, relativamente à reforma aos 36 anos, é algo que a Missão Escola Pública também defende. No entanto, ainda não apresentou esta medida para que não sejamos acusados de, numa altura em que temos tanta falta de professores, estarmos a apresentar medidas que de algum modo poderiam também condicionar. Uma medida seria a reforma antecipada, sem dúvida, como já tivemos, também a diminuição de alunos por turma seria uma medida, mas nós não estamos a apresentar justamente porque temos consciência que temos falta de professores e que são precisas medidas. Neste momento, o recurso a recursos humanos não profissionalizados, nós temos noção que é uma medida que tem de ter lugar, tal como as horas extraordinárias, mas, em paralelo a estas, precisamos de outras que venham, de algum modo, mitigar o desgaste associado. No que diz respeito às horas extraordinárias, era muito importante que elas fossem pagas, como noutras classes, como, por exemplo, os médicos, a 200%, ao contrário dos professores, que neste momento estão a ter o valor da hora extraordinária abaixo do valor normal. E relativamente aos recursos humanos não profissionalizados, nós temos consciência que eles neste momento são necessários na escola, mas em paralelo temos de garantir que existe uma profissionalização em serviço, existem vagas nos mestrados que vão colmatar a falta de profissionalização e nas escolas também. Os professores que já lá se encontram, os professores mais velhos que têm o saber acumulado, é muito importante que tenham condições para fazer passar este saber acumulado a quem chega agora às escolas sem a preparação necessária e que poderá também agravar estas situações de bullying que estamos a falar. Portanto, nós estamos a falar de a maioria profissionalizados com muitos anos de experiência que sentem esta coação, este desgaste. Imagine-se o que acontece com um jovem que chega agora sem qualquer experiência. E no que diz respeito à coação por parte das direções, também nos foi questionado ao que é que nos referimos. Por exemplo, e que já falei nas horas extraordinárias, neste momento existe uma grande pressão por parte das direções para que os professores aceitem as horas que, lá está, não são de aceitação obrigatória, mas que os professores estão a sentir uma grande pressão para as aceitarem. É uma das questões que está a ser agora colocada. Também no que diz respeito à avaliação dos alunos, desde sempre, existe, desde principalmente que nós temos tido uma grande preocupação em termos resultados, mais do que termos uma sociedade verdadeiramente instruída, nós temos tido a preocupação em ter uma sociedade certificada e para termos números no final de cada ano letivo de sucesso e de ingresso no ensino superior, muitas vezes também os professores se sentem pressionados a
atribuir determinadas avaliações que não são aquelas que o aluno merece. Portanto, também aqui as direções têm tido um papel no que diz respeito a obter estes números e depois é refletido nos conselhos de turma e na vivência do professor. Sim, a cultura de sucesso que acaba por não ser sucesso nenhum. Portanto, é coagir os professores para que mascarem um bocadinho aquilo que é a realidade e depois, lá está, como disse a minha colega Cristina muito bem, vivemos na perspectiva da certificação e não da verdadeira qualificação. Exatamente. Portanto, para nós, Missão Escola Pública, temos 2 problemas muito graves em educação neste momento. A falta de professores e o declínio das aprendizagens dos alunos. É claro que nós, para conseguirmos ter o reverso relativamente à aprendizagem dos alunos, nós precisamos de profissionais que consigam dar resposta ao que a escola pública precisa. Portanto, para já, temos de começar com a valorização da classe docente. E quando se fala em valorização, a recuperação do tempo de serviço não é a resposta. É a mesma coisa que alguém ter sido assaltado e finalmente nós conseguimos ter o nosso bem recuperado e a polícia chegar perto de nós e dizer-nos: conseguimos recuperar e dar-nos a entender que efetivamente ganhámos um bónus. Não, apenas tivemos algo que nos foi restituído com todo o direito e que mostra efetivamente que temos neste momento um governo que entendeu respeitar o professor, mas não é o suficiente para nós termos uma classe valorizada. Precisamos de mais. E nós entendemos que neste momento a revisão do Estatuto da Carreira Docente será fundamental. Para termos mais jovens a ingressar na profissão, precisamos de salários condignos ao papel que o professor desempenha. E não é só no início da carreira. Não sejamos uma empresa de telecomunicações que, para cativar novos clientes, apresenta vantagens. É preciso também manter o cliente que já se encontra satisfeito, de modo a manter-se no sistema educativo, que é lá que tanta falta faz. Nesse sentido, valorização, é necessário tirarmos o limite de vagas para o acesso a determinados escalões, é necessário nós termos a diminuição da burocracia, é necessário combatermos esta indisciplina que está aqui diagnosticada para depois termos então todas as condições para irmos à outra parte no que diz refere-se à aprendizagem dos alunos. E para tal, nesse campo, é preciso revermos os currículos, é preciso revermos estas aprendizagens que neste momento temos em prática e, como o nome diz, são aprendizagens essenciais, são o básico, e precisamos de algo mais exigente. Quando tivermos este conjunto reunido, acredito que consigamos, de facto, dar uma outra volta à escola pública. Mas, para já, precisamos de começar por o essencial, que é valorizar os professores, termos recursos humanos qualificados nas nossas escolas, para que dentro das escolas façam o seu papel e consigamos, efetivamente, ter uma escola pública de qualidade, equitativa e para todos os alunos, conforme está previsto na Constituição, o artigo 74, e que, no nosso entender, neste momento, não está a ser assegurado. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora professora, e chegou assim ao fim a nossa audiência à Missão Escola Pública. Agradeço a participação dos grupos parlamentares aqui presentes e reforço naturalmente o agradecimento aos senhores professores, à professora Cristina, à professora Mercedes, ao professor Miguel, ao professor Gustavo e ao professor João. A disponibilidade e interesse e os contributos que aqui nos deixaram são sempre bem-vindos e esta comissão estará sempre ao vosso dispor e, por isso, disponho e faço votos de bom trabalho aos senhores professores e a todos as senhoras e senhores deputados. Bom trabalho a todos.